É melhor eu focar em potencializar meus recursos ou é melhor eu focar em minimizar as minhas fraquezas, minhas interferências? Foco no que eu sou bom, foco nas minhas forças em potencializar mais elas ou foco em minimizar as minhas fraquezas? O teste chama de forças e fraquezas, a gente dentro da nossa formação de coach criacional, a gente chama de recurso, tudo aquilo que você tem seu, interno ou externo, que te ajuda na tua jornada, a gente chama de recurso, e tudo que é um freio de mão puxado, a gente chama de interferência. Essas interferências elas podem ser externas, né? Ou pode ser internas de coisas dentro de você. Por exemplo, a procrastinação tende a ser uma baita interferência interna sua. Beleza, então, primeiro ponto, foco nos recursos ou foco nas fraquezas? Você tem que entender, e eu preciso dividir isso contigo, que a gente não pode confundir forças e fraquezas com talentos. Talento é outra coisa. Eu, Jerônimo, por exemplo, eu gosto de acreditar, as pessoas dizem para mim que eu tenho talento de falar em público. Isso é um talento meu, não estou entrando no mérito de força ou fraqueza, é um talento. É óbvio que é um talento, acaba virando uma força, mas eu estou falando, isso é talento. Tocar violão, cantar, não é um talento meu. Então é óbvio que quando eu falo de talento, as pessoas às vezes ficam um tempão tentando investir tempo no que não é um talento dela, tentando transformar aquilo em talento e perde a oportunidade de focar no talento. Então faz muito mais sentido para mim focar o meu jogo, a minha missão, o meu propósito, no que já veio de talento natural para mim, que em tese é falar em público, né? Fora tudo que eu aprendi em cima, talento com treino, talento com suor é a combinação incrível, né? Talvez das melhores possíveis, do que ficar tentando ser um cantor que eu sou completamente desafinado. Isso é talento. Forças e fraquezas, recursos e interferência, aí já é outra coisa. O recurso é o que te impulsiona para frente, a interferência é o que te freia. Então, na realidade, quando a gente fala de recursos e de interferência, a gente está falando das duas coisas. Eu preciso aprender a potencializar meus recursos no momento de uma situação de dificuldade. O que eu tenho de recurso? Quais recursos que eu tenho dentro de mim ou externamente a mim que eu posso usar para potencializar meus resultados? Ou por outro lado, caraca, eu não estou andando, as coisas não estão fluindo na minha vida. Que interferência, que freio de mão está puxado na minha vida que eu poderia minimizar, diminuir aquela interferência? Então eu vou dar alguns exemplos, né? Para muitas pessoas, vamos lá. Aliás, antes de eu dar exemplo, deixa eu vir para as minhas interferências, para os meus recursos, para as minhas fraquezas e as minhas forças, para ficar mais claro. Então deixa eu pegar aqui, deixa eu te falar rapidamente quais são os meus. Beleza, liberei. Ó, o teste ele vem mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu dar um foco aqui, ver se for. Dá para ver, né? Aqui as 6 primeiras são os meus principais forças. Não são talentos, foram minhas principais forças, e aqui embaixo, minhas principais fraquezas, minhas principais interferências. Vamos começar pela força. As minhas principais forças, a primeira delas, segundo o teste, é criatividade. Então, eu vou falar todas, tá? Vou ficar falando um por um, explicando um por um. Depois você faz o teste e lê lá o resultado. De novo, ele era gratuito, quando eu fiz, eu acho que ele ainda é gratuito. Criatividade é a minha primeira força, amor é a minha segunda força, amor pelo aprendizado é a minha terceira força, perdão, forgiveness, perdão é minha quarta força, liderança e inteligência social. Essas são minhas maiores forças. Então, o que isso significa? Olha só como é que eu uso isso. Se eu tenho um desafio na minha empresa, antes de eu ficar me debatendo, deixa eu falar assim, cara, eu sou um cara que tem criatividade, amor pelo aprendizado, perdão, liderança e inteligência social. Como que eu posso usar esses meus recursos, essas minhas forças naturais para que eu consiga, usando essas forças naturais, resolver o meu problema? Entende o ponto? Então esses são os meus, esse é o meu quadrante de cima, são as minhas forças maiores. E qual que é o meu maior problema? O pior, o ultimozão lá, ó, o último, eu até te falei ontem, o ultimozão. Cara, eu vou te dizer que olha que loucura, né? Você já conhece meus resultados, você sabe que rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. E o quanto eu batalho para criar metodologia para ajudar as pessoas a terem rotinas extraordinárias, para terem resultados extraordinários. O quanto eu batalho para eu mesmo ter rotinas extraordinárias. E o meu pior de todos, o meu
pior força, ou seja, a minha maior fraqueza é autocontrole, é autodomínio. E entre os 5 piores está perseverança, ou seja, permanecer, e autocontrole, são minhas maiores fraquezas. Então, o que isso parece legal, cara? E eu queria dividir isso com muita força contigo. Para, Jerônimo, você tem baixo autocontrole, baixa perseverança, então eu tô ferrado. Não, muito pelo contrário, né? Quando você olha para mim e fala assim, caraca, cara, vamos dizer que você se inspira em mim em alguma medida, né? Algumas pessoas encontram para mim, até que às vezes elas exageram, né? Algumas pessoas encontram comigo na rua e falam, caraca, Jerônimo, você me inspira, cara, você é uma referência para mim, você é um modelo para mim. Então, olha que loucura, se em alguma medida eu sirvo de referência para você em alguma coisa, olha que boa notícia eu estou te dando. Autocontrole e perseverança são fraquezas minhas, as maiores fraquezas, ou seja, são minhas piores forças. Então, se eu consigo ser um cara perseverante e me autodominar, porque eu uso técnicas essas que são ensináveis. Eu sempre falo isso, né, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Tomara que você entenda isso como algo positivo, né? Verdadeiramente eu espero que esse cara tá quente pra caramba, que você entenda isso realmente como positivo, né? O que eu queria te falar? Que praticamente todos os treinamentos que eu dou, primeiro eu criei as metodologias para aplicar em mim. Então, quando eu ensino no WA uma pessoa a ser mais perseverante, ter autodomínio, né, autorresponsabilidade, autodomínio, autoconhecimento, quando eu ensino tudo isso para ela, é porque um dia eu precisei aprender para mim, porque um dia eu precisei criar para mim, porque eu não tinha autodomínio, eu não tinha perseverança para fazer as paradas. Entende o ponto? Então, agora, eu vou ainda quero te ajudar. Nesse vídeo eu vou te ajudar mais, né? Vou te dar o link, vou te sugerir um primeiro passo para você começar a mudar nisso, mas eu queria que você respondesse aqui abaixo, enquanto o vídeo está rolando mesmo, qual desses 4 tipos de pessoas você é. O primeiro tipo é o tipo de pessoa que conhece seus recursos, sabe usar seus recursos, tem clareza das suas interferências e sabe como minimizar elas. Jerônimo, eu tô indo bem, cara. Eu sei onde é o meu acelerador e eu sei desabilitar meu freio de mão. Porque pensa que é assim, ó, é um acelerador, recurso, e um freio de mão, interferência. Então eu sei acelerar meus recursos e sei soltar meu freio de mão. Me entendo bem. Primeiro tipo de pessoa, tá? Segundo tipo de pessoa, Jerônimo, eu até conheço minhas forças, eu até conheço meus recursos, mas eu infelizmente acabo sendo dominado pelas minhas interferências. Talvez falta de autodomínio, talvez procrastinação, que tende a vir do autodomínio, da falta de autodomínio, da falta de perseverança. Então eu até sei que eu tenho meus recursos, mas, cara, infelizmente as minhas interferências ganham de mim. Então esse é o segundo tipo de pessoa, beleza? Terceiro tipo, vê quem você é. Terceiro tipo de pessoa, Jerônimo, cara, eu vi tanto na vida, ou apanhei tanto da vida, ou ouvi tanto que eu não era capaz pelas outras pessoas, que eu comecei a acreditar, cara. Porque é muito louco isso, né? Pior do que os outros acreditarem na história que a gente conta, somos nós mesmos acreditarmos nas histórias que nós estamos contando. Então, o terceiro tipo de pessoa é, cara, eu já não confio mais nas minhas forças, eu acabei me perdendo na jornada, eu não sei mais usar as minhas forças, não sei nem quais são minhas forças mais. Esse é o terceiro ponto, esse é o terceiro tipo de pessoa. Deixa eu ver qual é o quarto aqui que eu tinha anotado para você. Algumas pessoas não conseguem nem chegar às suas forças, acreditam em tanta merda. Cara, lembrei. A quarto tipo de pessoa é, Jerônimo, eu não consigo extrair meu melhor. Eu não consigo extrair meu melhor. Eu sei que eu tenho muito mais dentro de mim, eu tenho muito mais força dentro de mim, mas eu não consigo extrair de mim o meu melhor. Eu acabo procrastinando, ou desanimando, ou ficando pela jornada. Esse é o quarto tipo. Marca qual tipo de pessoa você é aqui embaixo para mim, tá bom? Marca aqui embaixo, eu vou deixar os nomes aqui embaixo. E para terminar, o que eu queria te dizer? E é justamente, né? Eu sei o que é. E é só, fica tranquilo, fica tranquila, pode marcar em paz. Eu sei exatamente, né? Tirando o primeiro tipo, que sabe bem quais são os seus recursos, reconhece suas interferências, sabe lidar com elas, eu lido com milhares de pessoas no WA que estão numa das outras 3 categorias. Às vezes até vai alguém lá para buscar aqueles 2 milímetros que faltam, mas a grande maioria, assim como você, tem milhares de pessoas que vão lá, ou porque não acreditam mais em si, ou porque as interferências são tão grandes que ganham dos recursos.
entendeu? Ou a terceira, cara, eu não sei tirar o melhor de mim mais, eu não sei tirar o melhor de mim, eu não sei como me achar. Então pode marcar sem medo aqui embaixo, beleza? E para terminar, o que eu vou te dizer agora? Verdadeiramente, faz o teste, é gratuito, pelo menos era a última vez que eu fiz, faz o teste, começa a se autoconhecer, começa a entender quais são os seus recursos, começa a entender quais são as suas interferências. E na vida, tem hora que o carro vai andar mais porque a gente aperta no acelerador. Tem hora que o carro vai, ou seja, eu uso meus recursos. Tem hora que o carro vai andar mais porque eu solto o freio de mão. E essa magia de entender, tá na hora de acelerar ou tá na hora de soltar o freio de mão que tem uma interferência me destruindo. Essa é uma habilidade que a gente só adquire botando em prática. E para botar em prática, não adianta só falar, tem que fazer. O mundo não é dos que falam, é dos que fazem. Responde aí embaixo qual perfil você é, faz seu teste, vou deixar o link. Um abraço e vamos! Ó, agora vai lá e faz.